Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Prepare-se. E hoje o tema é urgente. Você provavelmente já viu as notícias. Apagões acontecendo em vários lugares do mundo. Espanha, Portugal, Chile, partes da França e em outros países enfrentando blackouts gigantescos. E se eu te dissesse que isso pode se espalhar muito mais rápido do que imaginamos? Hoje vou explicar o que está acontecendo, por que isso importa tanto para você, principalmente como se preparar para não ser pego de surpresa nesse apagão 2025. Vamos começar pelos fatos. Hoje, 28 de abril de 2025, um apagão massivo atingindo a Espanha e Portugal. Milhões de pessoas ficaram no escuro, sem internet, sem transporte, sem comunicação. As autoridades investigam falhas em linhas de transmissão, incêndios florestais que afetam estruturas elétricas e até a possibilidade de ataques cibernéticos. Não é só a Europa. No Chile, em fevereiro, mais de 98% da população já ficaram sem luz. Nos Estados Unidos, nas últimas semanas, vários estados como Texas e Califórnia também emitiram alertas de sobrecarga elétrica por conta de tempestades solares. Você percebe o padrão acontecendo, se repetindo? Então, se você está atento, você percebe que não tem nada de acidente nesses acontecimentos. Parece que está vindo tudo muito bem orquestrado e se desdobrando em perfeita sequência. Sistemas elétricos frágeis, alta dependência de tecnologia e as ameaças globais, como clima extremo e ataque cibernético, estão deixando o mundo vulnerável a apagões gigantes, e isso não está parando. O que está acontecendo no mundo? Esse apagão, 28 de abril de 2025, um apagão massivo atingiu a Península Ibérica, afetando a Espanha, Portugal e partes do sul da França. Milhões ficaram sem energia elétrica, impactando transportes, telecomunicações, serviços essenciais. Agora vamos às causas investigadas. O que eles disseram até agora? As autoridades ainda investigam as causas, considerando possibilidades como falhas técnicas, incêndios em linhas de transmissão e até ataques cibernéticos. Outros casos, como já falei, aconteceu a mesma coisa no Chile e eles fizeram a mesma coisa, tentaram trazer o que estava acontecendo, mas sempre a narrativa é a mesma, um possível ataque cibernético. Serviços essenciais como de hospitais operando com geradores, semáforos desligados, transporte públicos paralisados e a comunicação interrompida aconteceu em grande massa, em grande escala. A vida cotidiana das pessoas, o que está acontecendo? Pessoas presas em elevadores, aconteceu, supermercados fechados, falta de acesso, falta de informação. E isso demonstra como nossa dependência da energia elétrica pode nos deixar muito vulnerável. Se desligar o nosso smartphone, a gente já não consegue comprar. Se desligar a nossa internet, a gente não consegue conversar com nossos parentes, conversar com alguém. Se desligar o nosso smartphone, a gente está perdido. Então é hora de se preparar, é hora de você acordar e parar de ficar dependendo 100% do sistema. Vamos depender dos nossos recursos e temos que criar recursos para nos proteger. Então agora eu quero parar para falar aqui algo, como se preparar para um apagão que pode acontecer também no Brasil, não está muito distante. Vai acontecer a qualquer momento. Vamos lá, como se preparar para um apagão? Kit de emergência. Você tem que ter um kit de emergência. Tenha lanternas nesse kit, muitas lanternas, tenha muitas velas, isqueiro. Isqueiro é melhor do que fósforo. Por que o isqueiro é melhor? Porque mesmo se ele molhar, você bota ele para secar, ele funciona de novo. Já o fósforo não, ele espedaça, ele estraga totalmente. Então tenha muitos isqueiros, bateria extras, rádios, pilhas, muitas pilhas, carregadores portáteis, sempre à mão, principalmente carregador solar. Agora vamos aos alimentos. Alimento. Mantenha um estoque de alimento não perecível, estoque leves que você consiga colocar numa mochila, estoque rápido. Água potável também suficiente, pelo menos para 72 horas. Para cada pessoa. Agora vamos às energias alternativas. Considere investir em geradores portáteis ou sistema de energia solar para manter aparelhos essenciais funcionando.
Se você tem uma reserva financeira, tente conseguir uma plaquinha de energia solar, pelo menos para você carregar seu smartphone. Tá, não vai ter sinal, mas você vai conseguir usar alguma coisa, pelo menos uma calculadora você consegue usar. Então tenha uma placa solar para você carregar as pilhas, para você carregar a lanterna, para você talvez acender até um mini fogão. Energia alternativa é muito importante. Agora vamos ao número 4, comunicação. Estabeleça um plano de comunicação com seus familiares e amigos para situação de emergência. Como? Comunique com eles, estabeleça com eles um plano de ação. No caso de um apagão, de ninguém conseguir se comunicar, onde vamos nos encontrar? Todos nos encontrando em tal lugar, todos reunidos em tal lugar, no dia tal, na hora tal. Mesmo que não tenha o dia certo, você fala, se acontecer um apagão, 72 horas depois, todos reunidos às 4 horas da tarde em tal lugar, ou às 6 horas da manhã, ou na madrugada. Tenha um plano de comunicação estabelecido com seus familiares para vocês se juntarem e tomar decisões. É muito importante. Tenha um líder nessa equipe. Escolha uma pessoa para ser o líder, para organizar o grupo, para cuidar de todos, para saber o que fazer. Se ficar todos sem líder, perdido, um chorando e o outro gritando, não vai adiantar. Então tenha um líder, já escolha um líder de imediato para fazer isso. Segurança é muito importante. Mantenha todas as portas e janelas trancadas e evite sair de casa durante apagões, a menos que seja absolutamente necessário. Coloque reforço nas portas, coloque até o sofá, empurre coisas na janela. Mantenham a segurança, porque é nesse momento que os ladrões, ataques, pessoas começam a roubar aproveitando do momento. Então solte os cachorros e se proteja. Então vamos a uma reflexão. Esses recentes apagões mostram que está algo acontecendo, está preparando para vir algo muito maior. E isso não é alarmismo, isso é realidade, é uma necessidade. Já veio acontecendo e eles estão ensaiando cada vez mais. Eu quero que você compartilhe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Isso é algo que é isolado, é um caso que vai passar e o mundo vai continuar como é? Ou realmente isso está se encaminhando para algo muito maior? Comente aqui qual é a sua visão sobre isso, qual é a sua experiência. Coloque aqui embaixo também dicas de emergência para ajudar as outras pessoas. Comece a informar. Alguém faça um resumo do que eu falei aí, como se preparar, coloque nos comentários. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. E por que isso é tão grave? Se fosse só ficar sem luz por algumas horas, tudo bem. Mas veja que o que acontece numa situação real é outra história. Semáforos desligados, ou seja, acidentes aumentam e você não consegue andar com seu carro, você não consegue sair para lugar nenhum. Hospitais precisam depender de geradores, os atendimentos não acontecem, a prioridade é para quem já está lá dentro e eles nem sempre seguram por muito tempo. Então você já sabe que se alguém se machuca nesse apagão, não consegue um atendimento imediato. Água para de chegar em algumas regiões. Se você depende de uma água que usa energia elétrica, alguma coisa do tipo, pode acontecer de ficar sem, porque bombas elétricas param. Os supermercados são os primeiros a fechar as portas, porque eles buscam se proteger por conta dos roubos, dos saqueios. Caixas eletrônicos não funcionam, esquece. Sistema de segurança fica vulneráveis. Em algumas cidades, as lojas já começaram a ser saqueadas poucas horas após o blackout. E se o apagão durar dias ou semanas, a situação pode sair do controle. Nesse momento, nesses países que estão em apagão, se você chegar em um supermercado que ainda possa estar aberto porque foi arrombado as portas, você não encontra mais pilhas, não encontra mais águas, não encontra lanterna, não encontra fósforo, não encontra enlatados. Tudo foi saqueado. Ok, e nós aqui no Brasil? O que nós podemos fazer hoje para não sofrer amanhã? Vou dividir isso em 5 áreas que você precisa pensar. Primeiro, energia alternativa. Tenha energias confiáveis, lanternas confiáveis, vela, fósforo. Não confie apenas em lanterninha de celular. Quando o celular acabar, não vai dar para recarregar. Estoque baterias extras. Se puder investir em um gerador de gasolina ou energia solar, invista em power banks. Carregadores são essenciais para emergências rápidas. Comida e água. Guarde alimentos que duram sem refrigeração, enlatados, grão, barras de proteína. Tenha água potável guardado, no mínimo 5 litros por pessoa por dia
para 3 dias, ideal seria para 7 dias. Isso aqui é o que você tem que fazer para se preparar, para não ser pego de surpresa, como essas pessoas ficam lá desesperadas, elas vão para a rua e ficam gritando, ficam arrombando o mercado, porque não tem nada dentro de casa, não tem nenhum kit de emergência, um kit de primeiros socorros, não tem nenhuma lanterna. Então você não precisa entrar no meio do caos, correndo risco de vida, levando seus familiares para correr risco. Tenha tudo isso em casa, esteja preparado. Se acontecer, você só ativa os seus kits de emergência, bota para fora e começa a funcionar, para não ficar desesperado. Comunicação. Um rádio, AM, FM é muito importante. Pilhas pode salvar sua vida. Ou seja, para que um rádio AM, FM? Para você saber o que está acontecendo. Toda guerra funciona assim. Estabeleça um plano de controle com sua família se eles se perderem. Número 4, vamos para a segurança. Reforce portas e janelas, tenha iluminação externa, emergência. Evite sair de casa à noite durante os apagões. Agora vamos falar um pouco sobre mobilidade e dinheiro. Tenha sempre um pouco de dinheiro vivo, não fique preso ao Pix. Saque um pouco de dinheiro, nem que seja R$1.000, e deixe separado. Sem eletricidade, cartões não funcionam. Mantenha o tanque do carro pelo menos pelo meio cheio sempre que precisar. Saiba rotas alternativas para sair de casa se precisar, para você chegar em um local de referência onde você marcou ali com seus familiares, um local seguro, uma chácara, um sítio de alguém. Esses eventos mostram uma coisa: o sistema é muito mais frágil do que pensamos. Então a preparação que fazemos hoje pode ser a diferença entre enfrentar o caos ou proteger nossa família com segurança e dignidade. Sobrevivencialismo não é só ser paranoico. Sobrevivencialismo é ser realista, é estar seguro, é ter sabedoria antes da hora, é ter sabedoria para proteger seus familiares. A hora de agir é agora. Eu quero que você dê o like nesse vídeo, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você comente aqui abaixo. Você está preparado se acontecer um apagão amanhã? Você está preparado? Você tem estoque, você tem lanterna, você tem as coisas. Gente, mais uma vez, não é questão de ser paranoico, é questão de realidade. Para de depender totalmente, 100%, você e sua família do sistema. Então o que está acontecendo? Caos está acontecendo hoje. Hoje, 28 de abril de 2025, um apagão massivo atingindo a Espanha e Portugal. Milhões de pessoas ficaram no escuro, sem internet, sem transporte, sem comunicação. As autoridades investigam falhas em linhas de transmissão, incêndios florestais que afetam estruturas elétricas e até a possibilidade de ataques cibernéticos. Não é só a Europa. No Chile, em fevereiro, mais de 98% da população já ficaram sem luz. Nos Estados Unidos, nas últimas semanas, vários estados como Texas e Califórnia também emitiram alertas de sobrecarga elétrica por conta de tempestades solares. Você percebe o padrão acontecendo, se repetindo? Então, se você está atento, você percebe que não tem nada de acidente nesses acontecimentos. Parece que está vindo tudo muito bem orquestrado e se desdobrando em perfeita sequência. Sistemas elétricos frágeis, alta dependência de tecnologia e as ameaças globais, como clima extremo e ataque cibernético, estão deixando o mundo vulnerável a apagões gigantes, e isso não está parando. O que está acontecendo no mundo? Esse apagão, 28 de abril de 2025, um apagão massivo atingiu a Península Ibérica, afetando a Espanha, Portugal e partes do sul da França. Milhões ficaram sem energia elétrica, impactando transportes, telecomunicações, serviços essenciais. Agora vamos às causas investigadas, o que eles disseram até agora. As autoridades ainda investigam as causas, considerando possibilidades como falhas técnicas, incêndios em linhas de transmissão e até ataques cibernéticos. Outros casos, como já falei, aconteceu a mesma coisa no Chile e eles fizeram a mesma coisa, tentaram trazer o que estava acontecendo, mas sempre a narrativa é a mesma, um possível ataque cibernético. Serviços essenciais como de hospitais operando com geradores, semáforos desligados, transporte públicos paralisados e a comunicação interrompida aconteceu em grande massa, em grande escala. A vida cotidiana das pessoas, o que está acontecendo?
Pessoas presas em elevadores, aconteceu. Supermercados fechados, falta de acesso, falta de informação. E isso demonstra como nossa dependência da energia elétrica pode nos deixar muito vulnerável. Se desligar o nosso smartphone, a gente já não consegue comprar. Se desligar a nossa internet, a gente não consegue conversar com nossos parentes, conversar com alguém. Se desligar o nosso smartphone, a gente está perdido. Então é hora de se preparar, é hora de você acordar e parar de ficar dependendo 100% do sistema. Vamos depender dos nossos recursos e temos que criar recursos para nos proteger. Então agora eu quero parar para falar aqui algo, como se preparar para um apagão que pode acontecer também no Brasil, não está muito distante. Vai acontecer a qualquer momento. Vamos lá. Como se preparar para um apagão? Kit de emergência. Você tem que ter um kit de emergência. Tenha lanternas nesse kit, muitas lanternas. Tenha muitas velas, isqueiro. Isqueiro é melhor do que fósforo. Por que o isqueiro é melhor? Porque mesmo se ele molhar, você bota ele para secar, ele funciona de novo. Já o fósforo não, ele espedaça, ele estraga totalmente. Então tenha muitos isqueiros, bateria extras, rádios, pilhas, muitas pilhas, carregadores portáteis, sempre à mão, principalmente carregador solar. Agora vamos aos alimentos. Alimento. Mantenha um estoque de alimento não perecível, estoque leves que você consiga colocar numa mochila, estoque rápido. Água potável também suficiente, pelo menos para 72 horas, para cada pessoa. Agora vamos às energias alternativas. Considere investir em geradores portáteis ou sistema de energia solar para manter aparelhos essenciais funcionando. Se você tem uma reserva financeira, tente conseguir uma plaquinha de energia solar, pelo menos para